Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, pois comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Gente, estamos aqui, né? Para mim é uma satisfação poder retornar às atividades. Nós estamos há um bom tempo aí sem nos vermos, sem comunicarmos do ponto de vista de aula. Nós tivemos o nosso último encontro presencial no dia 11 de março, né? No dia que nós tivemos a avaliação de geografia. Dia seguinte nós já tivemos aí a interrupção das aulas, em razão, né, do decreto. Nós vivenciamos uma pandemia aí, tem trazido problemas muito sérios, gravíssimos, não só para o Brasil, mas para a população global. E é bom evitar aglomerações, né? Mas eu quero dizer que estava morrendo de saudade de vocês e que vocês são importantes aí, né, na nossa trajetória aí profissional. Gente, como vocês sabem, nós já íamos conversar sobre a projeção cartográfica, uma temática que inclusive havia pontuado, colocado algumas coisas para vocês como atividade logo pós-decreto, mas hoje nós vamos aprofundar, nós vamos tratar de forma prazerosa, de forma mais tranquila, essa temática aí, projeção cartográfica, tudo bom? Mas antes de qualquer outra coisa, eu peço a você, né, na sua intenção aí, que você peça ao Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, que conforte o coração dos familiares que porventura tiveram algumas perdas, que foram vítimas do Covid-19 e que certamente, né, todos os corações deles estejam confortados. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Marcelino Champagnat, rogai por nós. Maria Boa Mãe, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Galera, olha só. Como de costume, a gente sempre tem aí uma estrutura da aula. A aula é estruturada. De que maneira? De maneira que você tem ali o tema, conteúdo e as habilidades. Só para você ter uma noção, nós temos aí a seguir essa estrutura que eu faço sempre em nossas aulas. Então eu peço a você, pegue o caderninho de vocês, nesse momento, as canetinhas, organizem. Vocês não podem perder aquele mecanismo que vocês tinham de organização. Então, pegue aí conforme a gente sempre fez no quadro aí, ó, tema da aula, né, o conteúdo, as habilidades. Você vai ver no slide aí que está muito bem estruturado aí. Projeções cartográficas, conteúdo e habilidades. Tudo bem? E aí a gente vai dar continuidade. Então, pessoal, a representação cartográfica, ela existe de duas formas, né? Existem duas maneiras de representar graficamente a Terra, o globo e o mapa. O que eu quero que vocês entendam que a forma mais adequada é o globo, todavia a mais utilizada é o mapa. E aí, por que que o globo apresenta essas características de ser graficamente a maneira mais correta de representar? Porque no globo você consegue ter uma percepção bastante real, né, da Terra, você consegue ter uma percepção dos continentes, dos oceanos, você consegue perceber com muita clareza lá os paralelos, meridianos. Além disso, você tem a possibilidade de você simular os movimentos, tanto de rotação quanto movimento de translação, que são os mais importantes. Vocês sabem que existem outros movimentos, né? E também a questão da latitude e da longitude, que também a gente permite encontrar qualquer ponto da superfície terrestre por meio da latitude e da longitude, né? E outra forma, você vê a Terra de uma maneira bem exata, sem que haja distorções. Você consegue ter com muita clareza disso. Mas então por que que o mapa, apesar de ser mais utilizado, não é a forma mais adequada de se representar a Terra? Simples, por causa do manuseio, né? O transporte, a forma de você minuciosa obter as informações no globo é bem menos do que no mapa. No mapa eu tenho assim as legendas, eu tenho uma série de informações que me permite
né, ter maior riqueza de detalhe do que essa forma representada por meio do globo. Tudo bem? Mas eu quero que vocês entendam também aí um outro aspecto que é dessa concepção de mapa. Por quê? Porque o mapa ele apresenta alguns tipos, né, algumas classificações. E essas classificações ou tipo de mapas podem ser temáticos, especiais e gerais. Professor, o que é um mapa temático? O que é um mapa especial? O que é um mapa geral? Os mapas temáticos, ele destinam-se ao estudo específico de um determinado tema. Por exemplo, demografia, geologia, se eu quero estudar as questões urbanas do Distrito Federal. Então, quando eu quero algo mais específico, América Latina ou só um país da Europa, eu prefiro trabalhar com o tipo de mapa temático. Já o mapa especial, ele atende um público mais específico ainda. São profissionais que têm o mapa como instrumento de trabalho e que geralmente esses mapas eles possuem uma escala muito grande. E nós já falamos anteriormente os tipos de escala. Escala pequena, média e grande. Né? Não vamos aqui voltar porque eu tenho certeza que vocês compreenderam muito bem. E já o tipo de mapa geral, ou os mapas gerais, ele atende diversos tipos de usuários. Geralmente são mapas pequenas, né? Mapa de escala pequena. Você lembra lá quando eu falei para vocês dos tipos de escala? Escala A, escala B. Escala A, 1 para 100, escala B, 1 para 500. Eu perguntei, galera, qual é a escala maior? Escala A, 1 para 100 ou escala B, 1 para 500? É a A. Por quê? Porque quanto menor o denominador, maior a escala. Consequentemente, se a escala é maior, a riqueza de detalhe também é maior. Né? Lembra disso? Estão afiados com relação a isso? Perfeito, tenho certeza que sim. E aí a gente vai para o estudo das projeções cartográficas. Gente, quer que você entenda aí, a maior dificuldade da cartografia é transferir o que existe numa superfície curva, que é a Terra, imagina aí, ó, uma superfície curva, a Terra, para uma superfície plana. E quando eu falo superfície plana, eu estou falando de um mapa, como fosse uma folha de papel, uma superfície plana. Né? Só podemos conseguir essa transferência, essa passagem, de maneira imperfeita. Imagine só, ó, isso aqui não é o globo, isso aqui é uma bola, né? Da Frozen, da minha filha. O que eu quero dizer para vocês? Pegar todas as informações que esse globo, que essa Terra tem, e transferir ele para uma superfície plana, esse é o desafio, sem que não traga consigo imperfeições, sem que eu não tenha alguns problemas, porque essa superfície plana não me permite, com muita clareza, né, obter todas as informações, todas as riquezas que nós temos aqui na superfície curva, nesse globo aqui, representado por essa bola da Frozen. Tudo bem? Tranquilo? Mas, vamos lá, olha só. Todo mapa é um processo de alteração da superfície terrestre. Essa distorção será maior quanto maior for a área cartografada. Então, se eu quero ali, ó, pegar do globo, né, a Europa, com certeza eu teria uma distorção ao retirar do globo para a Europa e colocar numa superfície plana. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Tipos de projeções cartográficas. Pessoal, olha só, nós temos 3 tipos: cilíndricas, cônicas e plano tangente ou azimutal. Essas projeções, eu quero que vocês entendam, que é uma forma que nós encontramos para absorver todas as informações do globo terrestre. Então você tem aí a forma cilíndrica, você tem a forma cônica, você tem a forma azimutal. Então é importante que você tenha essa noção. Por que das projeções cartográficas? É porque eu quero representar todas as informações do globo terrestre numa superfície plana, de maneira que eu consiga ter maior detalhe dessa superfície terrestre, né, deste globo. Na imagem aí você vai ver no PowerPoint, né, o Brasil.
você vai ver o globo, né? Você vai ver o globo coberto, né, por uma superfície plana. É como se fosse uma folha, né? Assim, ó, como se fosse uma folha, né, cobrindo aí o globo. Você vai ver com muita clareza que as regiões aí do Equador é uma região muito favorecida, né? Você tem ali o Brasil, você tem países do continente africano, que você não vai ter distorções. Agora você percebe que aqui em cima, na região equatoriana, ou na região polar, você vai ver distorções. Olha só. Por quê? Porque essa projeção plana aqui não consegue, né, absorver todas as informações que estão próximo do polo. Então, esse é uma forma de você ter, né, de compreensão dessas projeções cartográficas. E aí eu quero que vocês entendam algumas características importantes dessa projeção cilíndrica aí. Dentre elas eu posso citar para vocês, né, que é os paralelos. São projetados e conservam as medidas originais. Não conservam as medidas originais. Por que os paralelos não preservam as medidas originais? Justamente porque você tem aí, ó, né, as regiões equatorianas muito bem, né, absorvidas e as regiões polares menos absorvidas. Então, como eu disse, o Equador é a única linha projetada que conserva a dimensão original. Então, todo o país na linha do Equador ali você vai ter as dimensões das linhas de forma original, né? E aí você tem o ponto de partida, o centro, né? O ponto de partida é o centro. Agora, o que eu quero também que vocês entendam, que já a outra projeção, né, a projeção cônica, ela simplesmente apresenta o que nós chamamos aqui de uma análise da Terra por meio de um cone. Porque vocês viram que na anterior eu tive que imediatamente pegar toda a área do Equador, de forma que não traga muitas distorções. E aí qual outra forma para analisar o polo, as regiões polares? É a projeção cônica. É por isso que você vai ver na imagem aí, né, essa forma aí de análise. Você vai ver também que já tem uma deformidade, principalmente nas regiões equatorianas. Aí o Brasil apresenta deformidade na imagem, aqueles países africanos ali também apresentam deformidade. Então o que eu quero que vocês observem é que a projeção cônica, os países que apresentam maiores distorções são aqueles localizados próximo ao Equador, o contrário da anterior, né? E outra, é um tipo de projeção que serve para representar mapas regionais. Então eu quero falar aqui, ó, um mapa sobre a região Nordeste do Brasil, um mapa sobre a Europa setentrional. Então, se eu quero analisar, né, parte regional da Terra, esse aqui é o melhor tipo de projeção, a projeção cônica. Mas também eu quero que vocês compreendam aí algumas características peculiares desse tipo de projeção. Por exemplo, posso comentar para vocês aqui que o paralelo ele tem uma tangência, né, uma grandeza dele de tangenciar. É a única linha de verdadeira grandeza, é o paralelo que é tangenciado. O polo é projetado, graças à forma própria do cone, né? Deixa eu ver se eu consigo, de certa maneira, materializar isso para vocês. Olha só, de novo, a Terra, né? Digamos que aqui seja um cone. Digamos, tá, pessoal? Vamos imaginar que aí seja um cone. E você consegue perceber que a região aqui do Equador, ela realmente vai ter imperfeições. E aí ele vai afinilando aqui perto dos polos e ele vai encontrar uma maior riqueza de detalhe, né? Essas áreas aqui serão áreas que nós teremos grande perfeições. Então, olha só, vejam aí como é que seriam essas consequências, que já foram mencionadas aí. Tudo bem? Então vamos para a próxima aí, ó, projeção azimutal. Gente, nós temos duas características que devem ser extremamente pontuadas. Primeiro, porque a ONU, Organização das Nações Unidas, escolheu como símbolo de sua bandeira nessa projeção azimutal. Por quê? Porque ela pega de cima, né? Ela pega uma visão do polo para o Equador, justamente para não trazer aquela percepção
desigualdade entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que as regiões polares e próximas regiões polares, ela tem uma preservação das suas informações, da sua área, do seu tamanho. E na projeção azimutal, as linhas traçadas na esfera são projetadas no plano, partida de um certo ponto do interior da esfera. No caso aqui, esse ponto de partida é o polo. Mas eu quero que vocês também vejam aí algumas características dela, conforme a imagem do slide anterior estabelece, que é os meridianos são irradiados do polo, são projetados em linha reta, né? Então você tem ali uma projeção circular, onde os meridianos são de forma tracejada reta, e os paralelos, eles são analisados de forma circular. Então, veja isso, os paralelos são arcos de ciclos concêntricos, como na esfera terrestre. Eu sei que, obviamente, na matemática você já estudou os arcos de ciclo concêntricos, e aí você tem essa percepção aí, quando se fala desse tipo de projeção. Mas também nós temos aí a classificação das projeções cartográficas. As projeções cartográficas existe uma classificação. E essa classificação é da seguinte maneira. Classifica em conforme, equivalente, equidistante e azimutais. O que seria uma classificação da projeção cartográfica conforme? É uma classificação que não deforma os ângulos, não deforma pequenas áreas. Os paralelos meridianos se interceptam em ângulos retos. Já a equivalente tem a propriedade de não deformar as áreas, conservando quanto à área uma relação constante com as suas correspondentes na superfície da Terra. Para conseguir a equivalência de áreas, a forma será sacrificada, sendo deformada. Então vejam que há uma certa diferença aí dessa classificação equivalente da conforme. Já a equidistante é uma classificação que não apresenta deformações lineares, isto é, os comprimentos, ou comprimentos, melhor dizendo, são representados em escala uniforme. E aí esses comprimentos você vai ver aí que são todos comprimentos retos com o mesmo tamanho, né? E já a classificação azimutais ou azimutal destina-se invariavelmente a mapas especiais, construídos especificamente para fins náuticos e aeronáuticos. Então, assim, é importante vocês saberem, né, essa classificação, mas sem que tenha que decorar. Tenta ali trazer sempre uma percepçãozinha de uma para outra para você entender. E aí é importante vocês também terem a noção de como seria a construção de um mapa ideal. Como seria construir um mapa ideal? O mapa ideal ele deve possuir conformidade, equivalência e equidistância. Por quê? Porque dentro da conformidade, naquela classificação que nós trabalhamos agora há pouco, eu tenho que manter a verdadeira forma das áreas a serem representadas. Então eu teria que pegar a projeção, né, da Terra, transferir essas informações para o mapa e manter a verdadeira forma das áreas a ser representada. Eu consigo isso? Vocês já viram que não. Por quê? Porque nós temos alguns tipos de projeções específicas para explorar determinadas áreas do globo. Algumas exploram mais as regiões equatorianas, outras regiões temperadas, polares. E aí você absorve informações em vários tipos de projeções. Já, né, a equivalência também é um elemento para a construção de um mapa ideal. Nós temos que manter inalteradas as dimensões relativas das áreas cartográficas. É difícil você pegar essas informações e manter as dimensões inalteradas das áreas cartografadas. Também o outro elemento aí é a equidistância, que é manter a constância das relações entre a distância dos pontos representados e a distância dos seus correspondentes, né? Ou seja, para termos um mapa ideal, eu precisaria ter esses três elementos. Eu não vou dizer impossível, porque nada impossível, pode ser que
com a tecnologia a gente chega o mais próximo possível, mas é algo que a gente tem sempre tentado obter essas informações, um mapa ideal, e a gente sabe que ideal dependendo do tipo de projeção que eu vou utilizar. Bom, e aqui são alguns exemplos de projeções cartográficas. E aí eu quero que você veja aí essa primeira, nós temos a projeção de Peter. E a projeção de Peter tem um condão, né? Tem a responsabilidade de priorizar, de privilegiar os países subdesenvolvidos em desenvolvimento. Você pode ver aí que ele dá mais ênfase aí a esses países. Já a projeção de Mercator é uma projeção que traz uma visão eurocêntrica, né? A Europa aí você vê, talvez assim a imagem não esteja tão clara isso, mas a Europa se destaca nessa projeção de Mercator, né? E a projeção de Robson é a que melhor representa o globo terrestre. Olha nela aí, você vai ver que nessa projeção de Robson você vai ter a área dos países meio que proporcional aí, meio que sendo algo extremamente... Pessoal, encerramos aí as nossas atividades e aí eu peço com muito carinho que vocês façam as atividades que foram propostas. Lá no Marista 3.0 tem o passo a passo de todas essas atividades. Inclusive nós temos lá 2 fóruns, ou seja, lá o ícone tarefa você tem que fazer 2 atividades. Uma delas você vai ter que fazer a atividade e tirar foto do caderno e encaminhar para mim. Então, por gentileza, não esqueça. Me despeço aqui desejando a vocês toda a paz, toda a alegria, toda a felicidade, bons estudos, fiquem com Deus e nos vemos quanto antes. Um abraço, tchau.